Graça e paz, igreja. Amém. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Já louvamos para animar, para alegar a nossa alma. Agora, algumas coisas que ainda temos que ouvir, vai ser para fortalecer o nosso espírito para essa caminhada tão maravilhosa que Deus tem preparado para nós viver. Em nome de Jesus, amém? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14. Glória a Deus. Todos encontraram? Que o Espírito do Senhor nos ajude a leitura e ajude na palavra, em nome de Jesus. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, estando com seus discípulos, instrui os seus discípulos esse momento difícil, que era o momento de separação que ia haver entre eles. E nesse momento, Tomé, diante do que Jesus estava falando, Tomé não estava compreendendo, mas ainda assim havia no coração dele um anseio, um desejo. Ele não estava compreendendo aquilo que Jesus estava falando. E isso é comum na vida do ser humano que ouve acerca da palavra de Deus. É porque o ser humano, ele é um ser natural, e também habita nele um ser espiritual. E quando se fala de algo espiritual, é preciso que o espírito tenha conhecimento do espiritual para entender o espiritual. Senão, o natural não vai alcançar a compreensão. E aqui está Tomé com essa dúvida ou com essa incerteza do que Jesus estava falando. Porque nós nascemos, irmãos, e viemos a esse mundo, e quando pelos pais somos ensinados, instruídos, e o pai até pega o filho pela mão para ele não correr risco, não passar por certos perigos, o pai conduz, mas chega um momento que esse filho chega à maioridade, ele já passa a ter o domínio da sua própria vida. E é a partir desse momento aonde ele precisa ter conhecimento da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a eternidade, segundo o escritor de Eclesiastes, já está no coração do ser humano. Todo ser humano, ele tem a eternidade no coração. Agora ele tem a eternidade no coração pelo que ele é instruído, pelo que ele é ensinado, pelo que ele vive naquele segmento qual... E nós sabemos que há muito falsos ensinos acerca da eternidade. Mas aqui está a palavra que é dita pelo mestre dos mestres, Jesus Cristo. Alguém que está falando de algo espiritual que para alguns aqui na terra não é comum, mas para ele é comum, porque ele está falando de algo de onde ele habita, de onde ele existe. Aleluia. Ele está falando de algo que ele sabe muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz que foi o que desceu, porque subiu, porque foi o único que desceu. Aleluia. Então, quando ele trata de algo espiritual, ele sabe muito bem o que ele está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse homem natural, ele passa a ouvir ensino de mestres
que ensina acerca da eternidade, acerca de segmento religioso, mas não ensina como que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 pontos muito importantes na nossa caminhada. Caminho, porque o caminho ele leva a gente a algum lugar. Aleluia. O caminho ele leva a gente a algum lugar. A verdade ela vai fazer ter o conhecimento para que você não ande em erro. E a vida? Uma vida que você tem que desfrutar na eternidade. E aqui Jesus, como mestre do mestre, está ensinando. Tomé não estava compreendendo, aleluia. Mas não se preocupe, irmão, se alguma vez você ouvir a palavra de Deus e não compreender o que está sendo dito espiritualmente, não se preocupe, porque a palavra, ela tem o poder de entrar pelo ouvido, ir ao coração e a partir dali começar a fazer uma limpeza, aleluia. É Deus trabalhando em você e preparando para algo grande, algo melhor, algo libertador, algo de realização de sonho. E glória a Deus por essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Então Jesus ele é o mestre dos mestres, e o homem natural ele vai ouvir esses ensinos. E o que seria de nós se nós não tivéssemos compreendido, alcançado pelo Espírito essa verdade para nossas vidas? Aleluia. Ainda estaríamos vivendo uma fé enganosa, ainda estaríamos andando para um caminho enganoso. Nós vivíamos vivendo umas verdades que para uns é verdade, mas na realidade diante de Deus nada mais é do que uma mentira. Então essa vida que devia ser uma vida que desfrutaria de um futuro com Deus, infelizmente, por falta do ensino correto, ela vai sofrer a condenação por falta desse conhecimento que possa trazer a libertação. Aleluia. Então esse homem natural que agora tem a sua responsabilidade de alimentar o espiritual. Aleluia. Agora eu e você precisamos alimentar esse homem espiritual que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele ensina o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Passos importantes da nossa fé. Passos importantes. Louvado seja o nome do Senhor. Tomé teve essa incerteza. E eu sei que muitas pessoas também ainda é incerto em relação a isso. Muitas pessoas dizem: quando eu morrer, Deus é quem sabe. Aleluia. Quando eu morrer, Deus é quem sabe. Eu posso viver a vida que eu viver porque eu acredito que eu também sou filho de Deus. Porque assim o homem natural reage em relação à eternidade, mesmo sem ser pelo Espírito. Ele diz que vai ser aquilo que ele imagina ser, mas nós sabemos que na verdade não é. A pessoa não vai para o lugar que ele deseja ir, ele não é o que ele diz que é, aleluia, porque quem dá essa condição é Deus, pela sua palavra, pelo conhecimento dessa verdade, aleluia. Então Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, um caminho que é certo, um caminho que não há rodeios, não há desvio, é um caminho que você vai andar seguramente, segurado pelo Senhor. Como eu disse, como um pai natural pega o filho para uma caminhada, para que ele não corra risco, assim Jesus faz conosco, aleluia. Nessa caminhada ele está sustentando-nos pelo poder da sua mão, louvado seja o nome do Senhor. E ele faz a gente ir em frente, glória a Deus, aleluia. Ele faz a gente ir em frente, e o espírito alimentado nós vamos entender quando a palavra diz: não é para a direita, não é para a esquerda,
é para ir em frente, aleluia. Então você vai em frente tranquilo, porque sabe que Deus é quem está dizendo que é em frente, aleluia. E ir em frente para chegar a algum lugar, aleluia. O lugar que Deus está em seu trono, esperando por você. Eu não sei quanto tempo demora, eu não sei quanto tempo vai passar, aleluia. Mas eu sei que nem para a direita e nem para a esquerda, mas se você ouvir essa palavra, aleluia, permitir que essa palavra que entra pelo ouvido e desce o coração, lhe conduzir, você chegará lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos acontecimentos poderão surgir, muitos acontecimentos poderão acontecer, mas o seu espírito está alimentado pela palavra, como uns momentos difíceis para o ser humano. A Escritura diz que o fogo não vai queimar, claro que isso é uma figura de linguagem, mas para dizer que Deus não permite algo grave na sua vida espiritual. A água não vai lhe afogar, é uma figura de linguagem, mas Ele não vai permitir que você se afogue, aleluia, porque Ele é o seu socorro, Ele é o seu socorro presente, louvado seja o nome do Senhor. Em todas as dificuldades que podemos passar, a palavra no nosso coração está segura. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. É por isso que você muitas das vezes está tão abatido, está tão inseguro, está tão triste de uma hora para outra, aleluia. Tudo passa, aleluia. É porque os que esperam em Senhor, Ele renova as suas forças serão renovadas, glória a Deus. E há algo melhor do que isso para nós que temos fé no Senhor, glória a Jesus Cristo, porque Ele nos instruiu a viver essa fé, glória a Jesus Cristo, que revela algo tão grandioso como esse, um caminho seguro, a verdade, porque há pessoas que é ensinado naturalmente, ele tem coisas que não é verdadeira como verdade, ele cria opinião, aleluia, ele tem a sua opinião própria em todos os sentidos da vida, ele cria uma opinião em relação àquilo, aleluia, mas acontece quando se confronta, aleluia, a palavra de Deus, a verdade de Deus, com tudo aquilo que você tem aprendido que não é de Deus, tudo isso desfará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você perceberá que você está enganada, que você está enganado, que aquilo que você como acreditava não é verdadeiro. Quantos de nós anterior a aceitar Jesus, nós acreditávamos em tanta coisa, como se fosse verdade, aleluia. Quantos de nós não acreditou em tantas coisas, gente, tantas coisas, aleluia, como se fosse verdade. Quantos de nós não trilhou tantos caminhos buscando uma resposta, buscando uma saída, aleluia, para ver se tinha um resultado por algo que você estava enfrentando. Agora não, aleluia, nós temos um lugar para ir, aleluia, o trono da graça, louvado seja Deus. Nós não vamos para outro lugar, porque nós sabemos o caminho foi declarado por Jesus. Ele disse, o véu está rasgado, aleluia, de alto a baixo. Agora ou você tem acesso pelo mérito daquele que rasgou o véu, aleluia, para chegar diante do trono da graça e dizer, Pai, eis-me aqui, aleluia, aqui está a minha condição, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aqui está a minha condição, aqui está a minha situação, e você chega diante dele. Agora você não vai buscar outras fontes alternativas, por quê? Porque agora você conhece o caminho, agora você tem a verdade estabelecida dentro de você, aleluia, glória a Deus. Então Tomé disse, Senhor, eu não sei o caminho, eu não sei para onde você vai,
Eu não sei, portanto, eu não sei o caminho. Mas me mostra pelo menos o Pai. Me revela pelo menos o Pai. Aleluia. Quer dizer, havia nele, mesmo não sabendo, havia nele um anseio. O anseio é da eternidade. Todo ser humano tem isso. Não tem um ser humano na face da terra que não imagine como será o seu fim. Não existe no ser humano na terra que ele passe o tempo de vida nesse planeta Terra que ele não imagine como será o seu fim. E é justamente que as pessoas correm para uma religião, correm para outra, para um seguimento, para um caminho, para outro. Eles vivem nessa procura, aleluia. Principalmente quando eles precisam de uma alternativa para algo. Ele vai em um lugar, ele vai no outro. Ele aceita toda a condição, porque ele tem como opinião aquilo como uma verdade. Mesmo eu lembro de um irmão de Ubirajara, do irmão Ubirajara, ele estava muito doente. Eu morava ali naquela ruazinha estreita lá do cemitério, minha família, e um dia minha esposa estava no trabalho, e o irmão Ubirajara chegou lá em casa, estava pintando um portão. Ele chegou e disse: irmão, eu estou precisando de você agora. Eu disse: do que se trata? Ele disse: eu preciso que você vá comigo à Morada Nova. Eu tenho um irmão que está para partir a qualquer momento. Está lá, eu quero que você vá comigo lá, eu quero ver ele, quero que você faça uma oração por ele. E nós fomos. E chegamos lá, diante desse irmão. Ele estava deitadinho, magrinho, sem fôlego muito fraquinho, a voz muito baixinha. E no caminho o irmão Ubirajara me contou: irmão, a minha família não é crente, a grande maioria da minha família não é crente, meu irmão não é crente. Já foi gasto um absurdo de dinheiro levando para outro segmento aí, para trabalhos, e gastaram tudo que tinha. E agora ele está lá, não sei se dá tempo de nós chegar. E quando nós chegamos, eu vi aquele homem muito frágil em cima do deitadinho. Eu disse: você está me ouvindo? Ele disse: estou ouvindo sim. Eu disse: você sabia que você vai morrer? Aleluia. Sabia que você vai morrer? Aí o Ubirajara, com aqueles olhos verdes, ele olhou para mim, ficou espantado. Ele disse: porque, amigo, a morte ele vem para todos, mas ela procura mais os debilitados. E você está bem debilitado. E eu soube da história que você andou procurando aí uns meios, pagando uns trabalhos, é verdade? E não teve melhora não? Não. E tem um trabalho para ser feito que custa R$850 na época. R$850, ele disse: se der para ele. E você imagina, você acredita que se você der para ele esse R$850, você ficará bom? Ele disse: acredito. Quer dizer, olha, o homem natural, ele acredita na mentira, ele acredita no engano. O falso mestre está dizendo que vai realizar isso nele. Só que os outros também diziam, pagavam e não acontecia nada. Eu disse: por essa razão que eu disse que você vai morrer. Porque você tem um irmão que está vendendo uma casa. Aleluia. A casa por R$25 mil na época. Ele não quer dar a você R$800, R$1.000 para você ficar bom. Então você vai morrer. Aleluia. Sua irmã já gastou o que tinha, sua mãe já gastou, seus irmãos já gastou. Só esse que vai vender a casa que poderia dar. Glória a Deus. Então, estou vendo que você não tem saída. Aleluia. Porém, esse homem que estava falando dessa forma com ele, para esse homem natural, eu levava comigo o espiritual. Aleluia. Eu disse: olha, você quer ficar curado, ficar sã? Ele disse: quero. Pois eu vou lhe ensinar como é que você fica sã. Você pega essa fé que você depositou nessas pessoas que você paga e você está aí definhando, e coloca em Jesus Cristo. Aleluia.
Porque a palavra disse que ele veio para curar os enfermos, os doentes. Aleluia. Ele veio, louvado seja Deus. Então, nós vamos trocar essa fé pela de Jesus Cristo. Quem falou foi ele. Ele não mente. E a história foi contada 2000 anos atrás, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela tem validade. Aleluia. Você quer trocar essa fé desse homem lá que cobrou os 800 para colocar em Jesus Cristo? Eu oro por você e Deus lhe ouve o seu desejo. Aleluia. E ali eu fiz a oração por aquele homem. E na mesma hora, ele se sentou, aleluia, ficou em pé, se tremendo. 15 dias depois, ele estava aqui na cidade, na casa do irmão Salvo, num culto público, contando testemunho, aleluia. Em 15 dias, ele tinha aumentado 15 quilos, aleluia, tinha engordado, aceitou Jesus, quer dizer, conheceu o caminho que conduz até o trono da graça, aleluia. Conheceu a verdade para combater a mentira que estava matando, louvado seja Deus. Conheceu a verdade que para combater essa mentira que estava matando. Agora ele estava com a vida que Jesus tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vida que não é mais deste homem natural, desse homem que deixa se levar pelas mentiras do mundo, se deixa se levar pelo pecado, se deixa se levar pelo engano. Agora não, um homem que está alimentando o espiritual. Esse homem agora é espiritual, para crer nas virtudes da palavra de Deus, para receber de Deus aquilo que Deus promete para ele, e tem como resposta, louvado seja Deus, aleluia. Então esse homem que tem essa vida espiritual, ele vai cuidar dela, aleluia, cuidar da vida, assim como o homem natural cuida da vida dele. Ele trabalha, ele se merenda, ele se alimenta, ele vai para a academia. O homem espiritual faz o mesmo processo. Ele se alimenta da palavra, aleluia. Ele trabalha na obra, ele serve ao Senhor no evangelismo, ele faz algo, aleluia, orando pelos enfermos, louvado seja o nome do Senhor. E ele faz um exercício, igualmente o homem natural que vai para uma academia, ele faz um exercício para se fortalecer. E qual é o exercício que ele faz, pastor? Ele ora, aleluia. Ele diz: Pai, passei um dia trabalhando como eu estive esses dias. Pai, passei o dia trabalhando, eu não tenho força em mim mesmo, aleluia, mas me reveste de tua força, me dá a tua graça, porque eu preciso ir para o altar, e lá o teu povo espera receber do Senhor algo que vem por meu intermédio. Fala, Deus, contigo, aleluia, glória a Jesus. A vida, Jesus agora deu uma vida nova, aleluia, uma vida nova que eu vou exercitar ela. Paulo escreve nos Filipenses 2:13, ele diz que eu vou exercitar a minha fé, aleluia. A fé precisa do exercício. Eu lembro, passou uma pessoa por aqui como obreiro, ele dizia: pastor, eu não sei, eu tenho tanta vontade de orar para curar os enfermos, eu acho tão interessante isso, e por que você não faz? Eu não sei se eu tenho autoridade. E por que você não vai orar para descobrir? Aleluia. Você tem que desenvolver. Eu lembro quando eu me converti muito novo, eu saí com meu pastor em uma equipe de oração, de unção poderosa, de muita autoridade. E nós chegamos na residência de uma pessoa muito bem conhecida, e para orar por uma pessoa, a senhora da casa.
A dona da casa, ela tinha uma enfermidade, uma ferida na perna, causada pelo rompimento de uma veia. E ali, quando nós fechamos o círculo de oração, e o pastor começou a orar, alguém que estava tomando banho no banheiro, uma moça, deu um grito e veio rodando lá do banheiro para a sala onde nós estávamos, toda ensaboada, do jeito que nasceu, que veio o mundo, caiu no nosso meio. Aí o pastor disse: traga aí um pano para cobrir ela aí, uma toalha, um lençol. Aí cobriu essa moça. Aí eu disse: pastor, aleluia, deixa eu orar para expulsar esse demônio, aleluia. Aí ele disse: mas você é muito novo na fé. Eu disse: aí é que é bom, para saber se eu já adquiri alguma coisa, alguma virtude de autoridade, aleluia. Aí o irmão Antônio estava conosco: pastor, é bom agora, porque se não der certo, estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que desenvolver. E ali eu me joelhei diante daquela jovem no chão, botei o dedo na cabeça dela, orei e repreendi o demônio, aleluia. Aquela natureza humana, aquela pessoa humana, aleluia, que perdeu os sentidos, aleluia, ela perdeu os sentidos e caiu ali. Quando eu orei, que ela abriu os olhos, primeira coisa que ela fez foi cuidar para não mostrar o seu corpo, aleluia, porque quando a pessoa recebe, aleluia, virtude do Espírito Santo, ele tem cuidado com o corpo, aleluia. E isso eu digo para os homens, isso eu digo para as mulheres, louvado seja o nome do Senhor. Cuide do seu corpo, não deixe o seu corpo a se mostrar, aleluia. Lembre que Deus diz em sua palavra: o Espírito Santo tem ciúme de você. Não deixe ficar marcando, demonstrando sensualidade não, aleluia, porque você é de Jesus, aleluia. Se você é casada, você é de Jesus e do seu esposo, glória a Deus, não é do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então Tomé disse: eu não sei para onde você vai, porque ele não entendia, ele não entendia de algo espiritual, é o natural do homem comum. Você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Mas por que eu tenho que aceitar? Aleluia. Você tem que se batizar nas águas, porque o batismo é um simbolismo da morte e da ressurreição. Mas por que eu tenho que me batizar? Aleluia. Você precisa ir participar da igreja. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Deus não está em todo lugar. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Paulo diz aos Coríntios, ele só entende a natureza do espírito do homem, mas o espiritual discerne o do espírito. Ainda que Deus fale em mistério por a boca de outro, mas você vai entender, pois isso aconteceu comigo, aleluia. Eu lembro quando eu fui pregar em uma vigília, no alicerce de uma congregação, era uma festa para construir esse templo, e uma irmã entrou em mistério, aleluia, falando em mistério, e ela começou a falar, só que Deus me deu discernimento, e tudo que ela estava falando, que ninguém ali compreendia, eu estava entendendo o que ela estava dizendo. Deus estava dizendo: seu tempo aqui está terminando, eu vou tirar você, eu vou separar você, vou botar você em uma nova faculdade, e lá, aleluia, lá não vai ser muito favorável não, mas eu estou cuidando de você, você fará aquilo que eu quero, aleluia. E assim procedeu a minha vida. Parece estranho, né, irmão? Mas não é, porque foi assim que Deus usou para Paulo. Chegou um profeta e chegou para ele e disse: me presta teu cinto aí. Tirou o cinto de Paulo, fez uma metragem em Paulo e disse: olha, a você que é dono desse cinto, Deus está te dizendo que essa tua ida para Jerusalém nada mais é do que
peia e cadeia, aleluia. Mas Paulo foi por quê? Porque o homem espiritual, ele está ligado com Deus, e o homem que está ligado com Deus, ele não teme nada da terra, aleluia, porque nada da terra pode fazer nada mais, como Jesus disse, matar a carne. Mas Jesus, ele pode matar a carne e pode mandar o camarada para o inferno. Mas quando você está nessa intimidade, aleluia, ainda que na natureza humana se levanta alguém para matar você na carne, o teu espírito está vivificado, porque a palavra que você recebeu está te vivificando. E nessa noite aqui e fora, em outro lugar que está vendo essa mensagem pelo YouTube, se você permitir essa palavra entrar no ouvido, descer o seu coração, Deus vai fazer um reboliço, se você crê na tua vida, para fazer mudança gloriosa no teu viver, aleluia. Então Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, aleluia, glória a Deus. Irmão, que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro quando eu era criança, aqui nessa via Limoeiro, Tabuleiro, aqui nessa região, havia muitos vaqueiros levando gado, e muitos dos animais iam com a máscara assim, ó, fechada dos lados. E eu, muito curioso, tinha um portão na terra do meu avô, onde passava. Eu abri o portão e um dia eu perguntei ao cavaleiro, o vaqueiro, por que algum desses animais vem com essa proteção do lado? Ele disse: é para não olhar para o lado, aleluia, é para não errar o caminho, glória a Deus, aleluia. Nós não precisamos viver tapado na nossa visão, aleluia, porque as camas do nosso olhar espiritual já caiu por via a palavra, e hoje nós olhamos para frente, porque é para frente que está Jesus. Nós olhamos para o alto, que é para o alto que Jesus está, e é para lá que nós vamos chegar, em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é maravilhoso. Quando Jesus diz que ninguém viu o Pai senão por Ele, é pelo fato que Deus deu dois medianeiros para conduzir a humanidade a Deus. Deu Moisés na primeira vez e deu Jesus como medianeiro eterno. O homem que representa Deus e um Deus que representa a salvação do homem. Jesus, ele como homem, satisfaz a Deus naquilo que Deus deseja, aleluia. E como Deus satisfaz a salvação para o homem que tanto necessita, louvado seja Deus. Então ele diz: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque Ele é o medianeiro que leva o homem para a glória, louvado seja o nome do Senhor. E se aí você está crendo nessa verdade, aleluia, ainda que sua mente não capta as belezas, as grandezas, os fundamentos da eternidade, aleluia, não se preocupe, porque você irá conhecer pessoalmente, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse dia será grandioso, nós todos lá em um lugar que Deus preparou para nós, no nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus com alegria, glória a Deus.